Ainda bem. Chacon, queria que você comentasse um pouco o jogo do Lucas Moura, né? Que voltou a ter uma atuação que a gente pode considerar boa, né? Ele passou de moto no meio-campo 3 vezes ali no primeiro tempo, algo que a gente sempre espera ver do Lucas, né? A gente tinha questionamentos em relação ao posicionamento dele na última live, onde ele deveria jogar. Obviamente, pode ter essa dimensão, né? Ah, mas era contra o Primavera, zaga mais frágil. Sim, mas o movimento corporal do Lucas não mente. Ele tá mais à vontade, ele tá mais confiante. E aí, enfim, queria te ouvir um pouco a respeito do Lucas, que fez um jogo bom e foi coroado com esse gol aí. A gente vai falar do gol depois, porque Lucas Ramon já ganhou parte especial da torcida com essa participação, mas queria que você falasse do Lucas Moura, Chacon. Bom, vamos lá então, né? Vou rapidamente falar do Lucas Ramon, que se fizer o beabá, acho que ganha a posição mesmo. Cedric saiu extremamente vaiado, mas também não é para menos, né? Errava até o nome dele no sábado, né? Não estava conseguindo acertar nada. Muito mal o Cedric, e aí foi vaiado, aplaudido o Lucas Ramon como se estivesse jogando no São Paulo e fosse ídolo, né? O torcedor vê no Lucas Ramon uma esperança de um respiro na lateral direita. Agora, o Lucas, cara, o Lucas é uma questão, não sei se era ou se ainda é, uma questão de confiança. Pura e simplesmente confiança, né? E isso ficou muito claro depois do jogo desse sábado. A gente já tinha falado um pouco sobre isso, né, Gabriel, Renan? O Wilson ainda não estava com saudade do Wilson aqui com a gente, entre nós, mas a gente falava sobre a comemoração do Caleri com o Lucas no jogo contra o Santos, como aquilo parecia ser um recado sobre confiança, sobre, ó, como você pode, como você consegue, como é que você pode ir mais longe, como é que você pode fazer mais, a gente conta com você, você é um cara importante. E aí tá mais do que claro que isso era uma realidade, que isso era um fato sobre o Lucas Moura. E é uma confiança dele nele mesmo, e não sobre habilidade, tá? Me parece muito mais sobre corpo, sobre o quanto ele aguenta tranco, sobre quanto ele aguenta travar uma corrida para fazer um corte para um lado. Porque quando mexe com o joelho, eu e o Gabriel, a gente não sabe, né? Como é que é isso. O Renan e o Wilson pode falar muito mais sobre o sentimento e o medo de você ter uma lesão no joelho de novo, né? Ainda mais com o caso do Lucas. Tive um problema no joelho. Putz, será que eu vou dar essa travada aqui? Será que eu vou fazer esse corte mais brusco aqui? Porque se ele faz, ele tem o êxito na jogada. Mas e se ele faz e dá errado? Isso fica martelando na cabeça do jogador. Porque o jogo, essa foto, isso daqui que está do nosso lado, é a vida do Lucas. O Lucas precisa disso. Às vezes a felicidade do Lucas no dia a dia depende de momentos como esse. Então, você ficar de fora traz a infelicidade fora de campo. Né? Então, é muito importante que ele tenha confiança nele mesmo, confiança de que o trabalho da recuperação tenha sido feito de forma correta. Né? Então, muito bom ver ele de volta. E na jogada, destacar não o gol do Lucas, mas dois caras. Dois caras que vieram e que eu tô. Um dele tá chegando agora, né? Tá chegando agora. O outro chegou e eu tava desacreditado nele. Que bom que eles vêm provando, pelo menos um deles já vem provando muito mais. Primeiro, o esforço do Lucas Ramon para evitar que a bola saísse na hora do cruzamento. O esforço do Lucas Ramon de esticar a perna e fazer um toque e vamos ver no que dá. Porque ele podia falar, putz, essa bola foi esticada demais, não vou chegar. E depois, uma rolada, lá ele, Vamos usar outro termo, né? lá ele Pro Ajeitada, sei lá. Max, 15 Pro Max, mas aquela ajeitada, melhor dizendo, né, do Danielzinho, como se fosse uma jogada de futsal. Né, e de primeira, brau. E aí o Lucas chega chapando. Então, assim, muito mais do que o gol do Lucas, que a gente fica muito feliz pelo Lucas, pela volta do desempenho do Lucas, mas na jogada esses dois, Lucas Ramon e Danielzinho. Às vezes, se é outro tipo de cara, que não é o cachorro magro, esse gol não saía, Gabriel.
Pois é, tem que acreditar para sair esse tipo de gol, né? Queria ouvir um pouco do que disse o Lucas Moura, então a gente vai colocar um trecho para depois ver a opinião aí do nosso amigo Ilcinho em relação ao Lucas, seu parça, que está voando, voltou bem aí, espero que ele continue jogando. Bora ver o que ele falou aí sobre o jogo. Uma coletiva que esse era um jogo que você merecia, né? Por tudo que você passou. Queria que você falasse um pouco da sensação individual, né? Por tudo que você passou. A gente pôde ver você hoje arrancando de moto no meio campo, né? Fazendo aquela arrancada. Queria um pouco dessa confiança retomada. Pois é, tava precisando disso, tava buscando isso, né? Muito feliz, tenho trabalhado bastante. Minha luta começou lá em março, quando eu machuquei contra o Palmeiras. 2, 3 períodos aí de tratamento e lutando, tentando voltar a jogar sem dor. E agora finalmente eu consegui, né? Então é desfrutar disso, né? Continuar batalhando, continuar dando o meu melhor no dia a dia, para poder ajudar o time, que é o mais importante, né? O que eu mais amo fazer é entrar em campo pelo São Paulo e defender essa camisa e ver o Morumbi como estava hoje. Então poder sentir tudo isso novamente, fazer um gol, sentir a conexão com a torcida, né? Poder vencer um jogo, isso é especial, isso não tem preço. Então espero que a gente possa viver muitas noites como a de hoje neste ano. Tá aí o Lucas Moura, então, e assim, eu queria que você avaliasse um pouco o jogo do Lucas e essa volta da confiança dele, né? Porque claramente ele estava mais travado, acho que ele volta a ter ritmo de jogo, que é muito importante, mas volta a jogar de cabeça erguida. Isso para um jogador em alto nível, né? Você pode falar melhor, é muito importante também. Cara, eu acho que o Lucas, pós segunda parada, que foi o final do ano, e agora que ele voltou, ele fez claramente ali nos primeiros jogos testes, né? Até onde ele poderia ir. E aí o Chacon comentou que o Renan, se eu não me engano, teve o ligamento cruzado, né? Operou o cruzado. Eu não tive cruzado, graças a Deus, mas eu fiquei um tempo, 8 meses, como o Lucas ficou. Fiquei com uma dor que eu não sabia de onde era, por que vinha, o que acontecia. E é frustrante você achar que pode, e quando você vai a campo, você vê que, cara, você não tá nem perto do que você era ou do que você pode fazer, e depois que você elimina esse problema, você, aos poucos, você tem que ir reaprendendo até onde você pode ir, o que você pode fazer, o que te limita ou não. Eu acho que ele passou por essa fase de testes, ele consegue agora entender como o joelho dele funciona, a hora que dói, porque doer vai doer sempre, né? Isso é uma coisa que ele vai ter que conviver pro resto da vida, principalmente ali dos 33 para cima, quando você entra ali na subida da Brigadeiro, ali já é um indício de que dali para frente é só para trás. Então ele entendeu essa parte clínica dele, e aí, a partir de um momento, era readquirir confiança. E eu acho que ele, pouco a pouco, vem numa evolução, vem readquirindo. O jogo para ele contra o Primavera, eu vi uma galera falando, mas contra o todo poderoso Primavera, irmão, às vezes é mais difícil você jogar contra o Primavera, contra o Noroeste, contra os times pequenos, do que contra os grandes. Porque os grandes jogam e deixam você jogar. Tudo bem que o nível de competitividade é um pouco maior e tal, mas a maioria dos grandes joga e te deixa jogar. Então, teoricamente, assim, parece que não, mas é mais simples. Mas quando você pega um pequeno que tem 11 lá com fome de roubar seu lugar no time grande, é complicado. E ele, pouco a pouco, vem demonstrando confiança. Eu acho que o mais importante para ele agora, que ele voltou a fazer e tal, porque jogador de futebol é uma posição meio ingrata, né? Você é tão bom quanto o seu último jogo. Contra o Primavera ele foi bem, ele não vai bem contra a Ponte, volta tudo ao normal, as mensagens, a pressão, a falação, e aí ele não vai bem nas quartas de final, o Lucas já era, foi só contra o Primavera. Então é bom, e aí fica a dica de quem já passou pela subida da Brigadeiro, já até acabou a São Silvestre ali na Paulista, irmão, vamos entender até o que você pode fazer, até onde você vai e como você vai. Ou seja, eu não preciso ele dando pique atrás do lateral esquerdo 90 minutos, não. Eu preciso que com intensidade ele se posicione, ele consegue com a experiência dele cortar caminhos, evitar situações que com a leitura de jogo ele vai evitar na parte defensiva, ajudar, mas eu não preciso que ele dê um pique ali até a ponta esquerda para ajudar os volantes, não. Quem ganha para fazer o trabalho sujo é os volantes, ele ganha para criar. Ele é o cara que vai definir o jogo para nós. Então, ele tem que entender essa parte e dosar na parte ofensiva.
eu não preciso dele girando 10 vezes e acelerando nos 10 primeiros minutos. Senão, nos 10 do segundo tempo, eu estou morto. Então, agora ele precisa também entender, da mesma maneira que ele precisava reajustar a dieta que ele fazia há 10 anos, agora ele precisa reajustar a estratégia dentro do campo. Então, é entender o que ele pode, como ele pode e até a hora que ele pode. Então, ele precisa se readequar, fazer leitura dos jogos, contra quem eu vou jogar, como que é os volantes. Os volantes são de muita pegada. Eu vou jogar contra o Flamengo, é contra o Pulgar. Caramba, o Pulgar vai me arrebentar se eu ficar acelerando nele. Vou acelerar todas? Não vou. Vou acelerar quando eu pegar ele dominando de lado, olhando ele, fazendo movimento de costa, domino e toco. Vou escolher as minhas batalhas. E eu acho que é natural. E mesmo assim, ele ainda vai conseguir ser decisivo, principalmente quando ele entrar em triangulação e posse de bola com os meninos ali da frente.